Olá, você está na Escola da Comunicação e hoje a gente vai falar de um tema que parece tão simples no dia a dia, mas que quando a gente para observar de perto, a gente vê a imensidão dele. Nós vamos falar sobre o poder da palavra, sobre as palavras escolhidas, sobre o que elas podem causar nas expressões comunicativas e sobre o que elas podem causar na interpretação do outro. Vem com a gente, aqui na Escola da Comunicação, falando de um tema que cabe a todos nós, o poder da palavra. Olá, meu nome é Ana Lúcia, você está na Escola da Comunicação e aqui a gente aborda diversos temas. Aqui a gente fala de todas as possibilidades que envolvem a comunicação, desde a sua forma, na fluidez, na rapidez de uma comunicação que não gera conexão, até as relações voltadas à clareza, à sequência de fala, enfim. A Escola da Comunicação está aqui para a gente abordar juntos essa imensidão que são os detalhes da comunicação que nos compõem. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o poder da palavra. Todos nós usamos disso, né? Desde a mais tenra infância a gente escolhe palavras e as palavras elas vão delineando as conexões que a gente tem com o outro. Eu posso escolher uma palavra e falar essa palavra com uma expressão de tá tudo bem. E essa palavra, ela foi o avesso daquilo que eu queria dizer, como eu também posso dizer, tá horrível aqui, né? Nossa, nessa viagem, esse sol, esse mar, tá horrível. Eu posso dizer exatamente o inverso daquilo que eu gostaria de fazer, numa brincadeira, daquilo que eu gostaria de dizer, numa brincadeira ou numa ironia. Mas a palavra, ela também pode ferir de uma maneira que não seja positiva. E não que a gente tenha que dizer que o tempo todo tem que ter um positivismo. Por exemplo, numa situação técnica, muitas vezes alguém tem que avaliar e dizer o quanto aquilo está ou não adequado ao momento. Mas uma palavra que não caia bem pode sim criar uma desconexão comunicativa, assim como pode nos distanciar de alguém. Alguém que diga pra gente, nossa, você tá estranho hoje. A gente pode até não estar se sentindo, mas aquilo pode cair e falar, uai, o que será que eu tô expressando que eu pareço estranho? Ainda mais se essa pessoa tiver um valor pra gente. Outras situações da palavra também podem influenciar quando a palavra é muito impositiva. E o adulto acaba usando de um poder, por exemplo, diante de uma criança ou diante de alguém na hierarquia, e a palavra é uma palavra imposta, onde a pessoa se vê acuada diante daquela escolha, daquela situação impositiva. E a palavra ela pode ser uma palavra que gere cuidado em relação ao outro. Ela pode ser uma palavra acolhedora, né? Quantas vezes a gente usa, vai dar uma palavrinha com aquela pessoa que está precisando ouvir algo, com aquele amigo. Então a palavra ela realmente tem poder. E quando a gente fala disso, do poder de algo dentro da comunicação, lógico que a gente não vai cair na simplicidade do certo e do errado. Nós não vamos cair nessa possibilidade de achar que tenha uma maneira que seja certa ou a errada. Mas é interessante a gente parar para perceber esse poder que a palavra gera, tanto em relação ao outro, como em relação a nós mesmos, né? Na semana passada eu conversava com uma pessoa, diretora numa empresa, e ela me dizia, eu tenho muita raiva de pessoas burras. E eu falo mesmo para a pessoa, olha, isso é burrice, não seja burro. E é interessante a gente pensar no quanto, para quem ouve isso, é pesado. Eu via que ela não falava com uma intenção de que aquilo fosse para denegrir a imagem do outro. Mas, sem dúvida, o peso dessa palavra podia fazer com que toda a equipe dela estivesse torcendo para ela cometer alguma falha, para ver que todo mundo é passível de erros e que erro não quer dizer, muitas vezes, né, ou na maior parte deles, só erra quem faz,
não tem nenhuma relação com burrice. Muitas vezes a pessoa pune o outro antes de ensinar. Então não é um bom professor, mas acredita que o outro deveria saber e coloca isso dentro de um pacote, como se tivesse que ser óbvio. O óbvio não existe, né? Então é muito fácil escolher uma palavra como essa que a gente usou, que burro, não foi legal, e isso acabar desconectando. A gente sabe as palavras que nos conectam ao outro. A gente sabe que palavras de gentileza, de elegância, são sempre conectivas, mesmo que elas tenham que trazer alguma mensagem dura de algum erro ou coisa assim. Então a gente não está falando daquele falso positivo, de sempre ter que estimular. Mas a gente está falando de que as palavras escolhidas e que elas não gerem no outro uma sensação de diminuição ou uma sensação de que ele, nessa competição da vida, não tem valor, né? Essas geralmente são as piores palavras escolhidas. A gente sabe, no fundo, quais podem ser as boas palavras. Então a gente não está aqui para falar o que é certo e errado, mas a gente está aqui para ampliar um pouquinho o leque dessa consciência e pensar o que as palavras que eu escolho podem criar nas minhas conexões comunicativas. Ou até melhor, o que as palavras que eu escolho geram de bons resultados nas minhas conexões. Que você escolha boas palavras e que eu também possa escolher boas palavras para a gente debater juntos aqui e continuar nessa boa conexão aqui na Escola da Comunicação. Obrigada por sua audiência, obrigada por estar aqui. Clica aí se você gostou, compartilha, vai ser um prazer. Pede assunto, fala o que você gostaria de ouvir em relação à comunicação, que a gente segue aqui falando desse tema incrível que cabe a todos nós. Muito obrigada e até a próxima. Beijo.